vascaína, olá gigantes vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, hoje é dia de sábado, hoje é dia de Vasco, hoje é dia dos Gigantes da Colina jogar, o jogo será às 16 horas, lá no Mangueirão, em Belém, na partida da 11ª rodada contra o Remo. E eu já estou aqui, fardado com a minha camisa, com o meu manto sagrado. Todos os vascaínos hoje têm que tirar a sua camisa, de torcedor do guarda-roupa e mostrar a força que a torcida vascaína tem espalhado por esse Brasil. Galera, nesse boletim de informações, vamos falar sobre Renato Gaúcho, que pode ser multado pela Conmebol. Vamos falar sobre o possível retorno de Lloyd Augusto. Vamos falar dos jogadores que estão sendo especulados pelo Vasco. O Vasco está de olho em vários jogadores aí, com a abertura da janela no meio do ano, jogadores de alto nível. Vamos falar também, pessoal, sobre o jogo que vai acontecer logo mais, lá no Mangueirão, em Belém, um jogo contra o Remo fora de casa. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like, que a plataforma reconhece, para que a plataforma reconheça o meu trabalho, o YouTube, e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o país. Peço também, pessoal, a sua colaboração particular, que vocês divulguem o canal Vasco é Gigante aí para os seus colegas, para a sua família, para os seus familiares, Eu criei esse canal para trazer informações do Vasco da Gama, do meu clube querido e amado. Faço isso porque gosto, não tenho patrocínio, faço isso porque eu amo o Vasco. E aí eu quero deixar a galera do Vasco informada, aí, a galera espalhada por todo o Brasil. Então, vocês deixando seu joinha, você estará me ajudando, estará ajudando o vascaíno arretado aqui, alagoano. Pessoal, vamos começar o vídeo falando sobre Renato Gaúcho pode ser multado pela Conmebol, A entidade abriu um processo disciplinar contra o Renato Gaúcho por ele não ter ido ao primeiro jogo da Conmebol contra o Barraca Central. Primeiro jogo, da Sul-Americana lá na Argentina. A ausência viola a conduta e os princípios do Código Disciplinar, podendo gerar advertências e multa. O Renato Gaúcho mandou o técnico auxiliar, auxiliar técnico, e agora apareceu esse possível processo aí. Isso só acontece com o Vasco, viu? Porque o jogo contra o Cruzeiro, aquele jogo de 3-3, a lambança do juiz deixou de dar pênalti, deixou de dar cartão, e o Pedrinho foi reclamar, foi processado, foi absolvido, mas sempre acontece as coisas com o Vasco. Agora é isso aí com o treinador do Vasco. Mas é assim, isso é Vasco, bicho. O Vasco incomoda. Galera, agora vamos falar sobre o Lloyd Augusto, Com o provável retorno de Lloyd Augusto em julho, o contrato do Lloyd Augusto está terminando em 30 de junho, então com o provável retorno do Lloyd Augusto em junho, o jogador deve ser avaliado pela nova comissão técnica, Comissão técnica do Renato, a comissão, a diretoria do Vasco da Gama, O atacante encerra o seu vínculo com um clube europeu, o Rizespor, em 30 de junho. E o clube europeu não se manifestou para comprar o passe do jogador, não se manifestou em renovar contrato. Então, o angolano atacante Lloyd Augusto está aí, de volta para o Vasco aí no mês de junho, final de junho. O Lloyd Augusto, na última partida, o Lloyd Augusto já tinha feito 16 jogos, não tinha feito nenhum gol, parece que deu 2 assistências, mas agora na última partida aí, que houve aí pelo campeonato lá turco, o Rizespor goleou o Samsunspor e o Lloyd Augusto foi um destaque, Foi um destaque de gala. O Rizespor goleou o Samsunspor de 4-1 e o Lloyd Augusto fez 2 gols. Foi o destaque, Tá vindo aí, é outra diretoria, é outra comissão técnica. Vamos ver o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho pode trabalhar a cabeça de jogador. O Renato Gaúcho está sentindo também falta ali na lateral direita, um atacante na lateral direita.
porque o Nuno Moreira não está se destacando bem, o Marino Nestrosa também não está bem. Então, quem sabe o Renato Gaúcho não queira usar o Lloyd Augusto, que ele cai pela direita. Com o Diniz ele caía pela esquerda. Então, quem sabe não seja outra coisa. Galera, agora vamos falar sobre os nomes que estão sendo monitorados e especulados pelo Vasco, né? São nomes, são jogadores, grande nome de jogadores de alto nível. Galera, Arboleda, né? Vamos começar por Arboleda. Arboleda está nessa briga aí com o São Paulo e o São Paulo aguarda um prazo de 10 dias para ir na FIFA pedir a rescisão do contrato com o zagueiro Arboleda. O clube pretende reivindicar o total da multa rescisória ao jogador de 100 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais. É muita grana. A ideia do clube tricolor é aplicar justa causa ao zagueiro, que não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro no último sábado e continua desaparecido sem dar nenhuma notícia. Tá difícil. O entendimento do clube é que qualquer time que quiser contratá-lo irá se tornar devedor solidário à Arboleda. Ou seja, terá que ressarcir o São Paulo. Como o zagueiro está fora do Brasil, o time do Morumbi pretende colocar no processo o valor da causa para o exterior. Cara, fica difícil, né, de Arboleda ser contratado, né, por qualquer clube depois de uma notícia dessa, né? Essas informações que deu foi o GE. Essas informações do dia 9, né, de antes de ontem, então quer dizer que está novo. A Arboleda está desaparecido aí, não sei onde está. Diz as informações que ele já conversou com a diretoria de São Paulo, mas está nessa situação, fica difícil, né? O Vasco, se quer contratar o jogador, tem que ter cuidado para não respingar no clube aí. O clube já tem dívida, agora assumir dívidas aí. Mas as informações é que o Adimar Lopes já conversou com o empresário do jogador, com o jogador. O Adimar Lopes falou que está na expectativa, se resolver esse problema, ele vai contratar por 2 anos, por empréstimo, o Arboleda até 2029. Será um bom zagueiro, mas está nessa situação. O Renato aprova a vinda de Arboleda ao Vasco. Agora, pessoal, vamos falar sobre o Wallace, né? O Wallace, que é volante também, o Wallace está afastado por indisciplina. O Vasco já procurou o Wallace no início do ano, já também estava afastado por disciplina. Também o Vasco também procurou o Arboleda ficou até chateado porque o São Paulo não comunicou ao jogador que o Vasco procurou ele no início do ano. Bem assim foi com o Wallace. O Cruzeiro está rescindindo o contrato dele e o Vasco está na expectativa de trazer esse jogador. O Wallace já foi jogador com o Renato Gaúcho no Grêmio. Renato Gaúcho era o treinador e já treinou o Wallace. E o Cebolinha também, pessoal, o Cebolinha do Flamengo, né? O Flamengo não vai renovar o contrato dele no meio do ano e o Vasco está de olho no Cebolinha. Cebolinha é um jogador de alto nível, um bom atacante ali pela esquerda e o Vasco está precisando de jogadores no potencial do Cebolinha. O outro é o Fabinho, né? O Fabinho que joga na Arábia, né? Tá jogando na Arábia. O Fabinho, jogador de alto nível, ex-Liverpool, já jogou pela Premier League, já jogou pela seleção, é um grande jogador. O outro é Claudinho também, que está jogando na Arábia. Claudinho, ex-Red Bull, ex-Bragantino, também jogou na seleção, tá um jogador de alto nível, joga pela Premier League, já jogou pela Europa. Jogadores de alto. Firmino também é outro jogador que está sendo. O Vasco está de olho. O Firmino, atacante, jogador de alto nível, né? Richarlison também, vascaíno, que joga lá no Tottenham, também está sendo visado pelo Vasco, o Vasco está de olho. O José Andrés Martinez, esse que rescindiu o contrato aí, um volante que rescindiu o contrato com o Corinthians há pouco tempo, e o problema dele é a cirurgia que fez no joelho, informações que no meio do ano tá pegando em bola, tá treinando com bola, outros dizem que é no final do ano,
o Vasco tem que contratar um jogador que venha. Esse está contundido, ninguém sabe, mas já entrou com conversa com esse jogador, com Andrés Martinez, ex-Corinthians, e ele diz que é uma boa proposta e quem sabe ele não venha. Tem o Santiago Souza, né? Santiago Souza, que joga no Racing, que foi procurado pelo Vasco, é um volante, zagueiro, o xerifão lá no Racing, jogador também que joga em alto nível, muito bom. Tem o Santiago Solari, outro jogador, esse jogador jovem que é destaque lá no Racing, atacante pela lateral direita, que o Vasco está precisando também. Já conversou com o empresário do jogador, o empresário do jogador falou que o Vasco tem entrado em comunicação com o Solari, e aí vamos ver. Tem o Maurício Gonzalez, né, que joga no Minnesota, é um atacante colombiano de 21 anos, é um jogador muito bom, muito ágil. O Vasco também está de olho nesse jogador. Tem o Frederico Redondo, jogador que joga no Raio Valicano, também está sondado pelo Vasco, é um jogador muito bom. Também tem o Lucas Fazon, jogador, um jogador muito bom também, procurado, e outros jogadores, né, que foram sondados pelo Vasco, como o Mandaca, como o Zé Pedro, o lateral lá português que joga na Itália, como Diniz Pinto, lateral direito também, que joga português, que joga lá no futebol de Portugal. Esses jogadores conhecidos, são esses dois jogadores portugueses, o Ademar Lopes conhece esse jogador, e outros jogadores, pessoal. O Vasco está sondando muito jogador, o Ademar Lopes não para, o Vasco está de olho nesse jogador para quando alguns jogadores desse o Vasco pode procurar antes, fazer um contrato, né, antecipado, né, um pré-contrato antecipado, como fez com o garoto que está chegando em junho agora, o garoto lateral esquerdo do América Mineiro, né, está chegando definitivo, assinou o pré-contrato no dia 4 de fevereiro e já é jogador do Vasco. E esses jogadores também que eu citei, pessoal, esses jogadores estão encerrando os seus contratos agora, e tem jogadores que estão insatisfeitos nos clubes, né? Quem sabe aí o Vasco não consiga trazer pelo menos 3 ou 4 jogadores desses, principalmente em alto nível, que aí, para fortalecer o elenco do Vasco, Renato Gaúcho pediu jogadores bons, então tá aí, o Vasco não para, o Ademar Lopes está de olho nesse jogador, o Ademar Lopes tem um vasto conhecimento, né, pela Europa aí, de jogadores, e quem sabe aí não contrata jogadores aí. Galera, agora vamos falar sobre o jogo de logo mais, né? O jogo de logo mais, o Vasco já está lá em Belém, né? O Vasco treinou no CT do Paysandu, e o Vasco viajou na quarta-feira tarde, na quinta-feira de manhã, fez um treino na quinta-feira à tarde, e treinou ontem de manhã e hoje está descansando para o jogo de logo mais. O jogo vai ser às 16h30, né? Transmissão da TV Globo, da PPV, do Premier. O Vasco precisa dessa vitória, né? Para não deixar não se distanciar lá do pelotão lá de cima. O Vasco não venceu ainda nesse Campeonato Brasileiro fora de casa. O Vasco precisa de uma vitória. O Vasco está em 12º colocado. E aí, o Vasco precisa da vitória. Renato treinou a semana toda, principalmente com os titulares. Os jogadores de reserva foram à Argentina enfrentar o Barraca Central pela Sul-Americana, junto com os garotos da base, e ficou só os titulares. Então, na quarta-feira, os jogadores que foram para a Sul-Americana voltaram, se integraram à equipe e fizeram os treinos. A possível escalação para o jogo de hoje, de logo mais, Léo Jardim no gol, PH na direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan na zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê no meio. O ataque pela direita será o Andrés Gomes, Rojas na lateral direita, o ataque direito, e DVD centralizado no ataque. Podendo ter mudança, né? O Spinelli, o Renato Gaúcho gostou muito do jogo do Spinelli contra o Barraco Central. Pode haver mudança
o segundo tempo, a entrada de Spinelli ou de Brenner, que Brenner já se recuperou e está de volta, né? Lembramos que nós teremos um desfalque, que é o Piton, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, por isso ele viajou para a Argentina. E aí, galera, é só esperar o Vasco vencer esse jogo. Eu estou confiante. Eu tenho um placar aqui, vai ser de 2-0, um gol de Andrés Gomes e um gol de Spinelli, que vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol. E esse é um palpite meu, né? Claro que Renato Gaúcho pode mudar a equipe aqui para lá, pode surpreender. Às vezes ele treina com um time, né? E surpreende na hora o adversário. Renato Gaúcho gosta de fazer mudança. E é isso aí, galera. Vamos torcer. Vasco é para quem acredita. E eu acredito que hoje o Vasco vai sair com a vitória e não vai levar gol. Lá, fora de casa, contra o Remo, no Mangueirão. Tá ok, galera? Galera, por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau!